Olá, o Senado Federal começa a propor uma agenda positiva para tirar o Brasil da crise. O Executivo tem a sua proposta, que passa pela reforma da Previdência e também pela implementação da CPMF. Hoje aqui com a gente o senador Walter Pinheiro, ele aqui é do PT da Bahia e vai analisar esse quadro com a gente. Senador, a solução passa pelas propostas do Executivo ou pelas propostas do Legislativo, que são mais liberalizantes, ou por nenhuma das duas? Eu diria que, sim, nós não estamos propondo agora. Nós estamos tentando retomar algo que, na verdade, o Senado está insistindo desde 2011, com passagens aí no ano, principalmente de 2013, com muito mais incidência no ano de 2015, e que agora se apresenta como a necessidade mais do que imediata para tentar encontrar uma saída. O Senado não tem a foto, obviamente isso aqui não é... O senhor acha que essa agenda que está sendo montada de um novo marco jurídico para as estatais, autonomia de Banco Central, a retirada da obrigatoriedade da Petrobras no pré-sal, isso não muda o cenário? No negócio da Petrobras, a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Por exemplo, eu vi o governo falando muito em vender ativos da Petrobras. Vender no momento que eles estão lá embaixo. E que já estão vendendo, né? Eles estão vendendo por preço de banana, desculpe o termo. Né? E outra, no preço de petróleo, no mercado internacional, está dos 30 para baixo. Né? Então, portanto, é hora de você tentar se desfazer de patrimônio, é hora de você reestruturar uma empresa como a Petrobras dessa forma, ou pensar na retomada de uma Petrobras como ela sempre fez. Vou dar um exemplo bem claro. Em 2012, a Petrobras foi responsável por 78 bilhões no investimento de mais ou menos 160, 165. 78 bilhões saíram dos cofres da Petrobras, seja, do total de 165. Metade saiu do bolso. Metade desse. E agora, a Petrobras não tem esse dinheiro. Aí eu vou pegar, inclusive, o pouco que ainda tem e vou jogar aí assim ao ar. Quem quer pegar? E outra, o que eu vou abrir efetivamente da Petrobras? Quem vai querer entrar? Vou lhe dar um outro exemplo. A Bahia, com a parceria com a SET Brasil, com a Petrobras, a Bahia se arvorou a receber um estaleiro. Está com 80% da sua estrutura pronta. 80%. Por que ninguém compra? Porque quem comprar esse estaleiro vai fazer o que com o produto que esse estaleiro vai entregar? Quem vai comprar? Naquela época tinha um contrato ali, sei lá, de 28 sondas. Quem é que está ávido ou quem está disposto a comprar 28 sondas que o estaleiro poderia produzir? Ou até, ao invés de 28, 2. Então, portanto, é preciso entender também o que está acontecendo na economia interna e na economia externa. E como é que nós vamos nos movimentar. Por isso que nós do Senado estamos dizendo que não basta chegar aqui com a mesma mantra de sempre. Vamos mexer na reforma da Previdência. Vamos mexer não sei aonde. Vamos botar mais CPMF de volta. Como se essas soluções, ou seja, as mesmas coisas que já foram testadas no passado, já fizemos a reforma da Previdência, que deu maior crise. Eu, inclusive, fui punido com essa reforma da Previdência, porque discordei. Então, a reforma da Previdência que foi feita foi errada, não deu certo, tem que fazer outra. Já tivemos CPMF. E nem por isso, no período que nós não tínhamos CPMF, o Brasil deixou de crescer? Não. Cresceu enormemente. Então, portanto, qual é a solução para agora? A solução é aumentar a carga de imposto para quem está de pé? A economia está dando sinais de cansaço. Então, se você aumenta a carga tributária, quem está funcionando tende ou a chamar o governo para negociar, para pagar impostos. Imagine o cara chamar o governo para negociar, como é que ele vai pagar imposto. Ou ele encerra, vai lá e encerra as suas atividades e faz de uma vez por todas o fim da sua atividade. Então, o que é que a gente defendido o 4 eixos, não é isso? Que é a mesma proposta que a gente fez o ano passado, que dessas propostas, resultaram 2 comissões aqui na casa. A comissão do Pacto Federativo, conversa que nós tivemos com governadores e com prefeitos, e a comissão da chamada Agenda Brasil. Quais foram os 4 eixos que o presidente Renan, inclusive, patrocinou e que nós entregamos ao governo? Item 1,
ajuste fiscal e reforma tributária. Você mexer efetivamente nisso, unificar o ICMS no Brasil, resolver o dilema do PIS/COFINS, ajustar essas contas entre a União e estados e municípios. Não é possível você continuar cobrando dívida com exorbitantes juros, resolver o problema crucial das dívidas no Banco do Nordeste, portanto, fazer um ajuste fiscal, reforma tributária. Segundo, pensar numa política de investimento que dialogue com essa questão do Pacto Federativo, que dialogue com a infraestrutura, que retome a possibilidade de você ter investimentos locais, atividades econômicas desconcentradas, sair do eixo centro-sul. Tem, dá para você fazer isso. Nós não vamos receber o dinheiro de repatriar aí agora? Ao invés de jogar esse dinheiro só para pagar a conta, joga esse dinheiro na economia. Então, portanto, as reservas não poderiam ser utilizadas? Muitos economistas falam que isso pode conter erros. Tá? Mas vamos lá, nós estamos com um rombo de 100 bilhões no orçamento. Se a gente botar mais 10 bilhões e liberar aí, de imediato esses 10 bilhões para investimentos, vai ficar com um rombo de 110. Eu diria que botar 200 é um exagero. Aí vai falar o rombo de 200. Mas quem está devendo 100 e dever 110 e tentar retomar para captar, retomar para poder botar a economia para girar, isso não afeta nada. Um círculo virtuoso, não? Dinheiro na mão de banco e na mão de governo é uma tragédia. Ele tem que estar na economia circulando, na mão das pessoas, pagando o salário. Nenhum assalariado bota dinheiro no colchão. O cara bota na pança, não é na poupança. Então, portanto, vai para o consumo. Então, essa é uma questão fundamental do investimento. O terceiro aspecto que a gente tem chamado a atenção é o aspecto, inclusive, social. É você promover essas questões para gerar emprego, gerar trabalho localmente, incentivar essas empresas para que elas possam aumentar o número de trabalhadores. E uma questão crucial, que aí eu quero chamar a atenção desses 4 pontos, é que a gente tenha a capacidade efetiva de botar o dedo na ferida exatamente no que acontece em cada cidade e em cada estado. Portanto, se você faz essa repactuação, né, e você cria um ambiente para voltar a crescer, aí é possível até você pensar em reformas, porque você preparou o lastro. Mas não, a reforma nós temos que pensar aqui em aumentar a carga tributária, como os governadores fizeram agora, aumentaram, em alguns lugares, ICMS. 2 pontos a mais, o ICMS, em outros 1. E, de qualquer maneira, vocês mas a CPMF são só 0,2. 0,2 quando vai, quando volta, 0,4. Quando implica ali na questão de compra, você alguém já pega isso e já bota no preço da mercadoria. Já bota 10, né? Então aí, meu amigo, não é solução para esse momento. Pode ser solução arrecadar para o governo resolver o problema dele de caixa. Então, usa o dinheiro aí para repatriar. Aliás, a CPMF só vai entrar no final do ano. E o senhor acha que o momento político institucional se for aprovada, permite isso? Espero que não seja, hein? O senhor acha que o momento político institucional que o país atravessa permite esse consenso em torno dessas propostas? Eu diria que exige. Esse momento, isso é determinante. Não há saída se não houver uma concertação, se não houver a possibilidade desse envolvimento, desse engajamento. Portanto, o governo precisa descer um pouquinho do seu patamar e dialogar com o Congresso. Ao invés de ficar só dizendo que vai mandar proposta para cá para a gente votar, por que não senta para a gente discutir o que efetivamente deve ser votado? O que deve ser prioritário? Qual é a pauta do dia? Esse negócio da Petrobras agora é inusitado. Volto a dizer, tem alguém aí no mercado doido para entrar aqui e pegar a fatia da Petrobras? Esse alguém está com dinheiro para botar aqui para investir? Então nós vamos, além de ampliar as dificuldades da Petrobras, estamos criando ilusão. Por exemplo, o governo fez um lançamento de um plano de investimento em logística. Aí botaram no lançamento do plano de investimento em logística em junho do ano passado. Se não me falha a memória, entre o dia 9 e o dia 10 de junho do ano passado. Sabe que era um dos principais pontos? Fazer a Bioceânica, uma ferrovia saindo dali do Rio de Janeiro Bahia, né? Até o Peru. Aí não, os chineses vão botar dinheiro nisso. Eu estou doido para ver esse dinheiro de chinês. Como os chineses têm o olho apertado, acho que os meus ficaram mais apertados aí. Eu não consigo enxergar esse dinheiro. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Argumento. Esse foi o senador Walter Pinheiro debatendo aqui com a gente as opções para a saída desse momento de crise
que o país atravessa. Se você quiser comentar essa entrevista, o telefone para nós é o 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página web www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.